Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Rincão, da Rincão Informática. Nessa aula de hoje, nós iremos aprender a trabalhar com a extensão CSV, comumente conhecidas por todos através das planilhas do Excel. Tá? O Bubble ele tem total integração com arquivos CSV, seja Excel, seja OpenOffice ou seja o Google Planilhas. Tá? Cada uma dessas extensões tem a sua configuração específica e as suas funções. No plano pago, a extensão CSV com as funções de importar e exportar, você já tem ela nativamente no Bubble, ok? A gente vindo aqui no Flow, nós podemos aqui ver uma ação, tá? Download ou upload de arquivos CSV. Porém, isso é na versão paga, no plano pago, né? Não é na versão, no plano pago. A partir do Personal você já consegue utilizar essas funções nativamente no Bubble. Tá? Mesmo no plano no Personal tem a limitação de você subir até 100 arquivos, 100 linhas de dados por vez. Tá? No plano gratuito você não consegue utilizar essa função. Só que nós temos APIs e outros extensões que a gente configura, mescla alguns plugins com a API e a gente consegue fazer isso de forma gratuita. Então nós vamos estar aprendendo nessa aula como fazer no plano pago nativamente e como fazer alternativamente no plano gratuito, ok? Então nós temos aqui de exemplo uma página com um repeat group, tá? Que vai fornecer uma lista de fornecedores com dados que nós vamos cadastrar, uma lista de fornecedores de teste, tá? Nós temos aqui o botão cadastrar fornecedor, onde nós vamos inserir os dados, ok? Para poder aparecer no Repeat Group. Nós temos aqui o botão exportar, no qual ele vai exportar essa lista em formato CSV e depois a gente vai tratar ela no Excel para poder visualizar de uma forma limpa, porque ele faz a exportação apenas com separação de vírgulas em estado bruto. Então a gente tem que trabalhar a planilha para poder fazer a apresentação para salvar. Tá? Então eu vou fazer um exemplo aqui para a gente entender como funciona. Vamos lá. Então a gente cadastrou aqui um fornecedor, ele já apareceu na lista. Tá? Então já está aqui no Repeat Group os principais dados. O nome, o sobrenome, que seria Ferragens Castelo, e o contato dele. Vamos cadastrar mais um aqui.
Feito o cadastro, nós já temos no nosso banco de dados esses dois fornecedores. Nós vamos exportar eles em formato CSV para ver como isso é feito, tá? A gente clica no botão exportar, ele já criou automaticamente a planilha em CSV, tá? Nós clicamos nela. Está um pouquinho lento para carregar aqui o sistema, mas está indo. Então, nós temos aqui os dados que ele converteu para CSV e jogou para cá, tá? Se nós viemos aqui em dados e fazemos a classificação de texto para colunas, nós já vamos dar aqui uma formatação para ela, tá? Separado por vírgulas. A gente clica em avançar, vírgula, tá? Avançar e concluir. Pronto, ele aqui já dividiu por colunas, tá? E aí a gente vai tratando os dados aqui para depois fazer a apresentação do jeito que a gente quiser. Esse é um exemplo de como a gente faz a importação no formato CSV. A configuração do botão exportar para que ele faça o download já em formato CSV é muito simples. A gente vem no workflow, tá? Está selecionado aqui o botão, né? Então, quando o botão exportar for clicado, ele vai fazer o quê? Ele, em DataTinks, ele vai fazer o download de data no formato CSV, tá? As configurações que a gente está pegando lá é de fornecedores, aquela tabela que está, aquele repeat group está vindo de uma tabela do banco de dados chamada fornecedores. Os arquivos que a gente vai pegar, lá ele está num repeat group, então a gente vai repeat group, lista de fornecedores, lista de fornecedores. Tá? Então, tudo que tiver aqui, ele puxa, certo? Formato amigável Excel, separado por vírgulas, tá? Quando isso aqui está marcado, include labels in first row, quer dizer, se já tiver títulos na tua planilha, no teu negócio, ele já cria os títulos de cada coluna, tá? DataExport.csv foi o nome que ele fez a fazer o download, mas a gente pode colocar aqui e escrever o que a gente quiser, por exemplo, lista fornecedores.csv. Tá? Então vai ser esse número que vai ser quando ele baixar. Como eu estou mandando pegar direto do Repeat Group, ele vai pegar todos os dados que tem quando a gente faz o cadastro, correto? Você também pode indicar que você vai buscar do Repeat Group e aí você seleciona o que você quer, tá? Qual dado você quer. E aí você vem bairro, fornecedor, esses aqui são os campos do formulário. Você escolhe quais dados você quer baixar daí, ok? Feita a configuração, a gente vem aqui e está funcionando de novo. E já mudou lá para o nome que eu coloquei, lista de fornecedores.csv. Então, pessoal, prosseguindo com a nossa aula, para a gente fazer o upload de uma lista de contatos nossos, de dados que a gente tenha para poder jogar no banco de dados do Bubble, nós temos que botar o cabeçalho dos campos que nós fomos preencher da mesma maneira que a gente colocou no banco de dados, quando a gente criou o banco de dados daquele determinado item, fornecedor, cadastro, cliente, produto. Nós, no caso, vamos inserir dados na planilha de fornecedores. Então, eu vou escolher 3 campos aqui
para poder inserir lá para a gente ver como é que funciona. Então, nome, tá? Lá está como nome fornecedor, então tem que ser igual. Sobrenome e contato. Tá? Se a gente não colocar o cabeçalho igual, não consegue fazer o upload, tá bem? Vamos colocar aqui só para uma corzinha, só para diferenciar. Vamos criar alguns nomes aqui. E o contato nós vamos fazer um padrão aqui rapidinho. Então nós temos aqui 10 contatos que nós vamos adicionar no nosso banco de dados. Tá? Aparece 11 porque a primeira linha são o cabeçalho da nossa planilha que a gente vai fornecer para eles. No plano gratuito e no plano pago, no personal, tem um limite de subir 100 linhas por vez, tá? Então, mesmo no plano pago tem essa limitação. Nós vamos salvar essa planilha com o nome de fornecedores, tá? E nós vamos salvar ela no formato CSV separado por vírgulas. Tem que ser assim, tá? Para o Bubble interpretar os dados que nós estamos subindo para o banco de dados. Se a gente não salvar em formato CSV separado por vírgulas, ele não vai conseguir ler, vai dar erro. Ela avisa que a gente está salvando nesse formato, dá sim. Pronto, vamos subir agora a planilha para o aplicativo. Aqui no nosso aplicativo, nós vamos precisar configurar duas ações para conseguir fazer o upload da nossa lista de fornecedores no formato CSV. A primeira coisa, o primeiro item que nós temos que colocar é um File Uploader, tá? A gente pega ele aqui, ó. Tá aqui, ó, File Uploader. Seleciona ele, joga aqui, tá? Que a gente viu, e aí você estiliza ele do jeito que você quer, ok? A segunda coisa que a gente precisa fazer é criar um botão que vai fazer a opção de uploader. Tá? Então nós podemos copiar desse daqui. Ctrl D, copia. Tá? Vamos renomear para importar. Vamos configurar a ação dele. Então, quando o botão importar for clicado, o que ele vai fazer? Em DataThings, ele vai fazer o upload do formato CSV. Tá? Aonde a gente vai salvar? A gente vai salvar no banco de dados fornecedores. Tá? Da onde a gente vai receber o arquivo CSV? Do PIC Uploader, Uploader que a gente viu lá, o valor que tiver dentro dele. Tá? O separador, nós temos que usar ponto e vírgula, tá? Para que ele reconheça de forma certa. Então vamos ver funcionando.
Ele vai aparecer aqui quando a gente lançar, tá? E vai aparecer no banco de dados. Lembrando que nós vamos colocar só 3 campos: nome, sobrenome e contato, para a gente ver o funcionamento da função. Então, a gente clica aqui para carregar a lista que a gente colocou, tá? Ele carregou a lista e agora a gente vai importar ela. Tá aqui, carregado, fornecedores.csv. Ele está carregando, ele já foi, tá? Olha, tá vendo? Já apareceu aqui, ó, o nome das pessoas que eu carreguei, ó. Certo? Aqui nesse Repeat Group está limitado a aparecer 5 pessoas. Se nós viermos aqui e mudarmos quantas linhas ele aparece aqui, ó. Se eu colocar 15 linhas, por exemplo, vai aparecer todas ali, olha. A gente vai depois organizar de forma correta para aparecer, tá? Só para a gente entender como funciona cada ação no Bubble, cada componente. A gente vem aqui no banco de dados, tá? Aqui em fornecedores, já está aqui lançado. Por que não está aparecendo esses campos? Porque nós não colocamos. Vamos olhar os campos que nós gravamos, que foi nome, sobrenome e o contato. Está sem aqui o contato. Vamos ver. Ó, nome e sobrenome das pessoas que nós lançamos, tá? Como está sem aqui o contato, a gente vem aqui, ó. Tá aqui, contato fornecedor. Eu que não consegui ver. Vamos ver aqui. Contato fornecedor já está aqui, ó. Nós colocamos. Só não estava aparecendo aqui nessa tela de entrada para gente os nomes e o sobrenome. Então funcionou a ação de importação e exportação em formato CSV, tá, no plano pago. Agora nós vamos aprender uma forma no plano gratuito, tá? Uma forma alternativa de fazer isso. Seguindo com a nossa aula aqui sobre como se trabalhar com a extensão CSV no Bubble, a gente agora vai fazer uma forma alternativa ao plano pago, tá? É uma maneira que nós encontramos de conseguir fazer o upload de arquivos para o banco de dados, carregar o banco de dados com a planilha do Excel. Tá? Nós vamos precisar de 2 plugins, 2 APIs. Nós já temos aqui, então, o formulário de cadastro que nós fizemos na aula passada. Eu coloquei aqui um botão de exportar. Tá? Essa aqui é outra conta, é a conta gratuita que eu utilizo para poder fazer a demonstração das aulas. Tá? Essa conta não tem um plano ativo, ela é só para a gente estudar. Criei um botão de importar e coloquei um file uploader aqui. File uploader, para a gente que chama file uploader. Tá? O que acontece? Nós vamos precisar de 2 plugins. Então a gente vem aqui em plugin. Um dos plugins que a gente precisa é o CSV, um CSV Uploader, esse aqui, ó, para a gente carregar a lista, tá? Então a gente instala ele. O outro que a gente precisa é o JSON. O que ele vai fazer? JSON Machine, tá? A gente vai instalar ele também. O CSV Uploader é para carregar a lista, tá? O JSON Machine é para converter ele e quebrar ele em linhas, tá? Para que o Bubble reconheça e faça o carregamento. Nós vamos ter dois campos na tela, tá? Vai aparecer em tempo real os arquivos carregando e nós vamos conferir lá no banco de dados esses arquivos carregados depois, tá? Então nós fizemos uma listazinha aqui rápida de 15 nomes. Nessa lista a gente tem nome, sobrenome, contato, CPF, RG e data de nascimento, que são alguns campos desse formulário que a gente está trabalhando na aula aqui. Ok? Então vamos lá ver como é que isso funciona. Seguindo aqui com a nossa configuração, nós vamos vir em data, banco de dados. Nós vamos criar uma nova tabela, vamos nominá-la como planilhas.
para que ela vai servir? Para armazenar o nosso arquivo JSON. Tá? A gente vai vir aqui e vai lançar o CSV Uploader na tela. Só achar onde ele está aqui. Aqui. Qual é a configuração que a gente faz aqui? Tá? Aqui são os campos que a gente tem que jogar. Então, são os campos da nossa planilha. Nome, sobrenome, contato, CPF, RG e data de nascimento. Tem que ser escrito da maneira igual, tá? Que vai estar no banco de dados. Senão ele não lê e dá erro. Vamos colocar aqui. Conferir aqui. A gente copia e cola aqui nos campos, tá? Aqui é o label. O label é o quê? É o cabeçalho da planilha de cada coluna. E aqui são os campos. E aqui embaixo, em Dynamic Link, a gente pode puxar isso de um servidor online, de um endereço, de um banco de dados que a gente tenha, tá? Mas aqui no caso, como a gente vai puxar do computador, então a gente vai puxar através do File Uploader. File Uploader. Então a gente seleciona ele aqui. File Uploader e o seu valor. Só corrigir aqui para ficar igual. Feita a configuração, a gente vem em data, tá? Na tabela planilhas que a gente criou, a gente cria um campo chamado dados, tá? Que vai receber o arquivo JSON. O que ele vai fazer? Quando o CSV Uploader Generates na New File, quando o carregador de arquivo CSV gerar um novo arquivo, o que a gente quer que ele faça? A gente quer que ele crie uma coisa nova, create a new thing, aonde? Na nossa tabela planilhas, tá? No campo dados. O que ele vai criar? CSV Uploader, uma lista de texto, tá bem? Após a gente setar aonde ele vai salvar em planilhas, né? A gente vai carregar e da onde ele vai puxar, vai ficar no formato JSON, tá? A gente vem na planilha, salva a nossa planilha que nós criamos aqui, tá? Já tinha feito aqui, vamos salvar com o nome de cadastro clientes, ok? A gente vem aqui em design,
Click to upload a file. Então vamos carregar o arquivo. O JSON, o plugin JSON, na hora de carregar, ele mapeia os campos, tá? A gente clica em upload, ele já carregou, a gente verifica se carregou vindo aqui em data. Já está aqui os dados carregados. Tá? Então esse é o primeiro passo para a gente fazer isso, fazer o carregamento desses arquivos pelo plano gratuito. O próximo passo é a gente quebrar esse arquivo JSON em linhas, tá? Para a gente entender o que ele salvou. Começa aqui, nome, sobrenome, contato, CPF, RG e nascimento. Então, aqui acaba uma linha, aqui começa outra, tá? Como que a gente faz a leitura dessa linha? A gente vem em Design, a gente utiliza o plugin RedJSON, que faz parte do plugin, tá? A gente vai atribuir um nome à chave, vamos colocar dados mesmo. Tá? Como que a gente puxa esses dados? A gente abre aqui uma chave, aspas, o nome que a gente acabou de criar, fecha aspas, fecha chave. Tá? E a gente puxa o arquivo que a gente carregou. Search for planilhas, tá? Last item, dados. Então, ele vai fazer a quebra processando essa configuração que a gente acabou de criar. Só fazendo uma correção aqui, a gente fecha a chave, tá? Depois de puxar o dado dinâmico. Então a gente fecha a chave aqui, ó, tá? Senão vai dar erro. Pronto. Para a gente conseguir visualizar e fazer a quebra, nós precisamos de um repeat group. Tá? Colocamos aqui. Vai ser um repeat group de texto, tá? Da onde a gente vai puxar o texto que a gente quer ver. Do head.json A, tá? Lista de textos. Tá? Por que head.json A? Por causa daqui, ó. Head.json A, ele está puxando da planilha os dados, certo? A gente tem aqui quantos dados na nossa planilha? Nome, sobrenome, contato, CPF, RG e nascimento. Então são 6 dados. Tá? Para cada dado, a gente tem que colocar um JSON para poder fazer a separação e um arquivo de texto para a gente puxar essa separação. Então, o primeiro a gente chama de nome e assim por diante. Nós temos que indicar da onde vai haver a quebra, tá? Então aqui no JSON, head.json nome, a gente escreve, nomeia ele, a chave dele como nome e vai puxar ele do correct cell texto, tá? Aqui sobrenome,
Mesma coisa com os outros. Feita essa configuração, a gente já separou, já quebrou as linhas aqui. Como é que a gente visualiza isso? A gente vem no arquivo de texto que a gente separou para cada um, tá? Vou só jogar esse repeat um pouco mais para baixo aqui. O dynamic data que ele vai aparecer aqui é a seguinte: head JSON, o primeiro é o nome, tá? E o seu valor, o texto. O segundo, a gente segue a mesma coisa. Head JSON, sobrenome, texto e o seu valor. Após, a gente vai fazer aparecer essas linhas separadas, tá? Então, no primeiro arquivo de texto aqui, em nome, a gente vai puxar o red.json nome, tá? O valor de texto. A mesma coisa os outros a gente configura, tá? Como a gente escreveu tudo como texto, a gente seleciona texto para tudo, tá? Quando a gente coloca número, a gente seleciona número no lugar do texto aqui. Por exemplo, ó, vai entrar um contato aqui. Só que como eu escrevi em texto, em vez de escolher número, eu continuo escrevendo texto, tá? Seleciono o valor de texto para ele aparecer. Então já deve aparecer aqui, tá? Deixa eu só fazer uma observação aqui. Na configuração do red.json lá, da onde ele vai puxar os dados, tá? Aqui, entre as chaves e a indicação dinâmica da planilha, tem 2 pontos depois do aspas, tá? Que eu não tinha colocado. Eu fui testar aqui, não funcionou. E eu fui procurar onde estava o erro, estava faltando esses 2 pontos aqui. Então, o correto é abre chaves, abre aspas, dados, que é o nome que a gente deu para a chave, fecha aspas, 2 pontos, a busca na planilha, tá? Search for planilhas, last item, dados, e fecha a chave. Assim, a gente já deve conseguir visualizar os arquivos aqui quando a gente carregar o arquivo CSV, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no banco de dados. Já tem. Mas vamos apagar para a gente ver como é que é o processo.
clique em Upload. A gente vai carregar a tabela. Tá? O JSON já fez o mapeamento. A gente joga e já apareceu aqui. Ó. Tá? Não se atenta à posição que está, não, que a gente está aprendendo como funciona para a gente trabalhar e fazer o upload no plano gratuito. Tá? Esse foi o segundo passo. Aqui é só um multi-input que eu coloquei aqui. Tá? Isso não faz parte do processo. Eu só coloquei para que a gente visualize quando carregar da onde está vindo. Tá? Então a gente consegue visualizar aqui e aqui no banco de dados. Certo? É a mesma coisa. É só para a gente visualizar aqui de que ele fez o carregamento dos dados. O importante é aqui. Agora a gente vai para o terceiro e último passo, que é jogar isso online, tá? Salvar no nosso banco de dados. Então, através de um botão de upload, a gente vai fazer isso. A gente cria um botão aqui, tá? Para fazer o upload. Vou dar uma formatadinha nele aqui rápido. E vamos colocar dois arquivos de texto aqui para a gente visualizar o que está sendo feito, tá? Então aqui quantidade de itens para subir. A gente vai puxar do repeat loop, texto, lista de texto, count. A gente vai contar, tá? O que ele fizer a leitura no total vai aparecer aqui. A gente faz outro. Tudo certo até aqui, pessoal? Vamos fazer agora a gravação no banco de dados, tá? De cada item que a gente subir, através da configuração desse botão aqui. Então, quando criar esse botão aqui, a gente vai criar uma nova entrada no banco de dados. Então, feita essa configuração, a gente já consegue visualizar aqui já, tá? A quantidade de itens para subir da lista, que serão 15 nomes que nós colocamos, já tem um no banco de dados, tá? O que a gente faz? Ao clicar no botão carregar lista, a gente vai criar primeiramente um set state, um repeat group texto, tá? Não tem. Então você cria um, eu criei um com o nome quantidade, tá? O valor vai vir do repeat group texto, lista de texto e a gente vai contar, tá? Então esse é o set state. Vai vir aqui, vai clicar nesse item do every 5 seconds. O que é isso? Tá? É uma configuração que a gente faz para cada item que a gente for carregar, é o tempo que ele vai demorar para criar aquela coisa para a gente. Então, ele tem por padrão 5 segundos. Vamos colocar 1 segundo para cada vez que ele fizer. E 15 itens na lista, ele vai demorar 15 segundos. Tá? A gente pode colocar o valor que quiser aqui. Nós vamos colocar 1 minuto, 1 segundo para poder ver como é o carregamento.
Então, o que a gente vai fazer? Criar uma nova coisa, tá? Aonde? Em clientes, nós vamos adicionar os campos que nós vamos utilizar que está na planilha, tá? Desses aqui. Então, é contato, CPF, nascimento, nome, RG e sobrenome, tá? Qual é o primeiro nome da lista que está aparecendo lá, que a gente tem? É o nome, tá? Só que ele está contando ao contrário. Então, ele seria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria ao contrário, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E é para a gente entender como é que o sistema funciona na hora de carregar, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente, em nome, é o sexto, então nós vamos ver aqui, repeat group, texto, lista de textos, tá? Item, repeat group texto, quantidade. A gente vai usar uma função chamada split by, tá? No qual a gente vai classificar por aspas. Por que por aspas? Porque se a gente verificar aqui, ó, no banco de dados, quando ele carrega por aspas o separador, tá? Então a gente carrega por aspas, o que a gente vai querer? O item 6, tá? E vamos fazer a mesma coisa para os outros, respeitando a ordem, tá? Vou ver se eu consigo copiar a expressão aqui, que fica mais fácil. Não, isso aqui era uma outra coisa que eu estava fazendo. Então vamos fazer manual, não tem problema não. É bom que a gente vai decorar. Depois de configurados os campos que vão ser salvos, tá? A gente precisa inserir um novo setState, tá? Que é para ele diminuir 1. Então a gente vem aqui setState, tá? Da onde? Do repeat grupo texto
custom state quantidade, tá? O valor é o quê? Então, repeating group texto, quantidade menos 1. O que ocorre depois disso aqui, tá? Como ele vai diminuindo sempre 1, quando ele chegar no valor de 0, ele não vai parar. Ele vai ficar lançando dados em branco no banco de dados. Então, o que a gente faz? A gente coloca uma condição de que ele vai executar essa ação apenas quando o repeating group, texto, quantidade, for maior que 0. Ok? Aí, quando chegar a 0, ele para de lançar dados no banco de dados. Configuração, tá? Na hora de eu fazer a classificação aqui da contagem split, e os campos estavam aparecendo de forma errada, tá? Eu fui ver onde estava o erro, eu corrigi, a contagem é de 4 em 4, então a configuração permanece, o valor que vai aparecer o nome é o 4, o sobrenome é o 8, tá? O item 8, o contato 12, o CPF o 16, o RG o 20 e o nascimento 24, ou seja, a contagem é de 4 em 4, tá? Na hora de criar a tabela no banco de dados. Eu vim aqui em Design, dei uma melhorada aqui, porque estava um pouco bagunçado o que a gente estava vendo. Tá? Então a gente faz o cadastro, certo? CSV Uploader, para a gente fazer o upload da lista, tá? Fora do cadastro. Então o click to upload para a gente carregar a lista, tá? Deu uma organizada nela aqui também. E depois de carregar a lista que a gente vai subir para o Bubble, o banco de dados do Bubble, a gente clica em carregar a lista e vai aparecer aqui no Repeat Group à medida que eles forem carregando. Então vamos ver isso agora funcionando, tá, em tempo real. Então, primeira coisa, a gente carrega o arquivo upload. Deixa eu, antes de fazer isso, deletar os itens que estão no banco de dados aqui para vocês verem. Tá? A gente vai ver funcionando. A gente vem aqui no banco de dados, tá? Deleta as entradas que a gente tem. Só para a gente ver que a configuração toda está completa, tá? E a gente consegue fazer isso de forma gratuita. Deixa eu manter aqui que a gente vai visualizar aqui. Vamos lá. Clica para carregar, tá? O layout vocês não atentam muito não, é só para a gente ver a funcionalidade. Então a gente carrega a lista com 15, ela aparece aqui, tá bom? Tá aparecendo 4 aqui, porque são 4 itens que estão nesse repeat group. Se eu vier aqui e aumentar ele, por exemplo, aqui o tamanho da página, vamos ver um exemplo aqui, colocar 6 linhas, se vai aparecer de forma correta. A gente conseguiu visualizar, é só a gente aumentar o espaçamento, tá? A disposição do que a gente está carregando e a quantidade de linhas. Então a gente vai fazer subir para cá. Tem 0 no banco de dados que a gente deletou e a lista que a gente carregou tem 15 itens. Vamos carregar para o banco de dados, tá? Seleciona a lista. Ela faz a leitura no JSON, tá? A gente carrega. Ela vai vir para cá. Está carregada. Então a gente agora vai jogar no banco de dados isso. Começou a fazer. Um por um, tá vendo? Já está carregando o banco de dados nosso. Se a gente vier aqui no banco de dados, vai aparecer em tempo real, sendo adicionado um por um aqui. Ó. Cada um no seu campo certo. Nome, sobrenome, RG, data de nascimento, CPF e contato. Tá? Tá contando aqui, ó. 10 entradas, 12, no 15 ele para. Tá?
14, 15. 15 itens na lista, 15 itens carregados no banco de dados, tá? A gente colocou para carregar cada um segundo naquela configuração que a gente fez, tá? Então a gente pode mudar aqui se a gente quiser para 0,5, para 2, para 3, não importa. Então a gente termina essa aula por aqui, ok, pessoal? Espero que eu tenha sido claro para vocês na função que a gente queria trabalhar com arquivo com extensão .csv. Se gostou, deixa o like, comenta, o comentário de vocês é importante, compartilha. Quem não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, tá? Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!